Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pit Stop e dessa vez a gente vai começar a configurar o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Até o momento a gente estava trabalhando com a execução no terminal, né? Como o exemplo que a gente tinha feito nas aulas anteriores e diretamente no browser. Agora o que a gente vai fazer é baixar o nosso editor de código e a partir dele a gente vai fazer toda a jornada do nosso treinamento em cima dessa ferramenta, tá? No nosso caso aqui, eu vou estar mostrando como baixar o Visual Studio Code, tá? E, obviamente, vocês podem usar o editor da preferência de vocês, mas eu recomendo para quem ainda está pela primeira vez, ainda é iniciante, partam do Visual Studio Code, que ele é o que mais ali é tranquilo de mexer, não tem tanta complexidade e você vai conseguir acompanhar com mais facilidade também, tá? Principalmente pelas questões e na praticidade de configuração, beleza? Bora lá? Bom, eu vou abrir aqui, né, no meu ambiente Windows o meu Google Chrome. No meu Google Chrome, eu vou buscar um carinha chamado Visual Studio Code. E aí eu vou clicar aqui, ó, nas opções que aparece de download. Ele vai mostrar para mim logo a primeira opção. A primeira e a segunda opção são as versões ali que vão direto para o site da Microsoft. Eu vou direto para o primeiro resultado da pesquisa. E aí, uma vez que ele carrega, prestem muita atenção, tá, galera? O Visual Studio Code ele está disponível apenas para as versões do Windows 10 e 11. Caso você tenha uma versão como Windows 7 ou Windows 8, você pode usar outros editores que são tão bons quanto, tá? Porque ele obviamente não é compatível. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, como por exemplo Notepad++. Deixa eu pegar aqui a Notepad++, é uma opção boa. Então se você clicar aqui em Notepad++, você pode baixar esse editor aqui e você consegue acompanhar também as aulas. Você pode usar o Sublime Text, que também é um bom editor, tá? Que é uma alternativa para quem não consegue usar o Visual Studio Code. E o outro seria o Atom, que também é uma boa ferramenta de edição de código aí, seja ele para back, para front e assim por diante, tá? E o mais interessante, tá, galera, para vocês que estão baixando aí o Visual Studio Code, ele é uma ferramenta que ele é multilinguagem, então, ou seja, eu consigo usar para codificar JavaScript, eu uso para fazer codificação de outras linguagens como Python, Java, .NET e assim por diante, tá? Ele é uma ferramenta muito interessante por causa disso. Bom, então essas são algumas opções, tá, galera? O Atom é uma delas, o Sublime, como eu falei para vocês, que eu coloquei aqui, e o Notepad++. Caso o seu sistema não seja compatível com Windows 2010 e plataforma 64 bits, tá? No meu caso aqui, o meu sistema então eu vou clicar aqui para poder baixar. Ele já vai iniciar o download logo menos. Então ele já vai começar aqui a carregar para mim para poder fazer o download. Ó, ele já começou a fazer o download do meu Visual Studio Code, tá? Assim que ele terminar o download, a gente já faz a execução e a instalação dele, tá? Bom, de novo, né? A vantagem ali do Visual Studio Code é que ele vai te acompanhar em toda a jornada do curso, como também na sua jornada de desenvolvimento, tá? Principalmente, independente se você seguir pelo front ou pelo back, provavelmente você vai acabar ali meio que sendo adepto ao Visual Studio Code, tá? Bom, eu vou clicar aqui para poder abrir na pasta, certo? E na hora que eu for abrir a pasta aqui, ele vai estar na minha pasta de downloads. Eu vou dar um executar aqui. E na hora que eu for executar, ele vai carregar para mim aqui o setup de instalação do Visual Studio Code. Vamos só aguardar ele carregar aqui certinho pra gente. E vocês acompanham junto comigo aqui. Bom, ele abriu aqui para aceitar os acordos da Microsoft, aceito. Ele vai mostrar o caminho pelo qual ele vai instalar o Visual Studio Code. Eu vou deixar o caminho padrão. Vou deixar para ele criar um instalador. Vou pedir para ele garantir que ele crie isso no menu iniciar. Vou pedir para ele também criar um atalho, tá bom? E vou adicionar também essas duas opções aqui. Abrir a ação de code no menu contexto do Windows Explorer, que aí ele me permite abrir arquivos, dando como sugestão o próprio Visual Studio Code, tá? Vou dar um próximo, vou dar um instalar, simples assim, e ele já vai começar a preparar a instalação aí com as configurações que a gente precisa, tá? Vamos aguardar ele concluir a instalação. Vou fechar já essa tela aqui, que eu não vou precisar dela. E vamos só aguardar aqui, galera.
Vou fechar aqui minhas opções do browser. Ele, pelo que eu vi, ele já começou aqui, ó, a fazer a instalação, está extraindo os arquivos. Assim que ele terminar, a gente continua. Beleza. Bom, ele está terminando de instalar, mas ele já apareceu aqui para mim, já na minha área de trabalho, o ícone do Visual Studio Code. Vamos só aguardar agora o nosso instalador a dar a opção de concluir a instalação e fechar a janela. Vamos lá. Boa. Bom, eu vou desmarcar essa opção aqui para ele não iniciar o Visual Studio Code e vou dar um concluir. Com isso, gente, a gente encerra aí a instalação do Visual Studio Code. Para a gente testar que está tudo ok, vamos dar 2 cliques aqui, vamos abrir pela primeira vez o nosso Visual Studio Code, né, que é o nosso editor de códigos agora, e vamos fazer pelo menos aqui uma ambientalização da ferramenta, tá? Bom, uma vez que ele carrega aqui pra gente, vou até maximizar ele aqui, galera. Ele vai carregar pra gente aqui já todos os painéis, né? Ou seja, ele já abriu aqui pra mim, ó. Essa aqui é a carinha do Visual Studio Code. Vocês vão perceber que a primeira etapa que ele vai mostrar esse welcome aqui, que é um bem-vindo, que me permite fazer algumas configurações, como setar cor, tema e tal. Nesse caso eu não vou partir por essas configurações. Caso vocês queiram, vocês podem colocar, que ele dá algumas opções. Eu vou só simplesmente fechar aqui e essa é a carinha que eu tenho do meu Visual Studio Code, tá? Então, onde eu tenho aqui a minha barra na lateral esquerda aqui com meus acessos a algumas ferramentas rápidas e aqui em cima meu menu ali para poder fazer os acessos igual qualquer outro programa, para acessar os arquivos, editar, sessão, visualização e assim por diante, tá? Bom, para a gente poder então só fazer uma contextualização aqui fácil, né, e rápido, vamos pegar aqui então, vamos criar um novo arquivo, por exemplo, que poderia ser representado pelo Ctrl N. Vocês vão ver que ele vai mostrar aqui como o nome do arquivo como United1, quer dizer que o nome do arquivo ainda não foi salvo, ou seja, não é um arquivo salvo, é um arquivo temporário ainda. Se você quiser salvar, você pode dar um Ctrl S ou você pode simplesmente ir nas opções de salvar, tá? Bom, eu vou clicar aqui então nas opções de salvar como e já vou criar aqui, por exemplo, na minha pastinha de documentos, eu já vou criar uma pasta aqui, certo? Então vou criar uma pastinha aqui para mim chamado de teste. Vou vir aqui e colocar uma pastinha chamada de teste. E dentro dessa pastinha de teste aqui, eu vou abrir ela e dentro dela eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu primeiro arquivo JS. Então eu vou dar um nome para esse arquivo. Então, a hora que eu der um nome para ele, vocês vão perceber que eu vou dar um nome ponto a extensão. Por quê? Aí eu já estou informando que o arquivo que eu vou escrever não é um arquivo de texto, não é um arquivo Python, não é um arquivo Java, mas sim um arquivo .js, que é .javascript. Então eu vou vir aqui e vou colocar example.js e vou salvar. Na hora que você fizer isso aqui, você vai perceber que ele já vai mostrar aqui o JS bonitinho para mim. E aqui embaixo, ele já vai mostrar que é um arquivo do tipo JavaScript. Ou seja, ele já selecionou automaticamente a linguagem de acordo com a extensão. Perfeito? Bom, para a gente só fazer um teste rápido aqui, eu vou de novo digitar aquele console.log. Opa! E vou colocar o nosso hello JavaScript. JavaScript. Beleza? Vou dar um... fechar aqui os parênteses, perfeito. Vou salvar o meu arquivo. Opa. Vou salvar o meu arquivo aqui. Então vou dar um save, poderia dar um Ctrl S. Bom, uma vez que ele fez isso daqui, galera, então eu já tenho um arquivo aqui JS com uma sintaxe bem básica do JavaScript. Como é que eu posso fazer para rodar isso? Lembrando que a gente pode usar já agora o Node, que a gente já tem ele configurado. Eu posso vir aqui e usar o terminal integrado do VS Code, que eu acho que é o mais recomendado aqui para a gente que está fazendo. Então aqui, ó, nos meus 3 pontinhos, vai ter uma opção chamada terminal. Eu posso usar o Ctrl Shift crase ou eu posso clicar aqui direto que ele vai abrir para mim um terminal aqui embaixo integrado. A vantagem de ter esse terminal embaixo aqui integrado é que necessariamente eu não vou precisar mais ficar abrindo aqui, por exemplo, um CMD.
para poder rodar meus arquivos. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e ficasse rodando com CMD, eu teria que ficar alternando entre esse CMD e, obviamente, o meu arquivo de configuração. Sem contar que aqui eu teria que ficar toda vez indo até o arquivo para poder executá-lo. Aqui ele já abre diretamente na pasta que eu preciso. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu posso simplesmente vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Ele já abriu meu terminal, certo? E aí, vocês perceberam que eu estou dentro da pasta usuários e dentro da pasta backer, certo? Só que o nosso arquivo, ele está salvo, certo? Ele está salvo dentro da pasta de documentos e dentro de documentos tem teste. Então eu tenho que correr por esse caminho. Para eu poder fazer isso, e aí vocês podem aprender diretamente, é usando um comandinho do terminal chamado cd, que é para poder navegar. E aí a gente vai simplesmente colocar o caminho, que é o Documents, né? Você pode ver que eu dei um tab, ele já completou para mim, e dentro de Documents eu posso colocar Test. Também só de colocar o T e dei o tab, ele já completou. Quando eu fizer isso daqui, agora sim eu estou dentro da pasta que tem esse arquivo. Porque se eu não estiver dentro da pasta, eu não vou conseguir localizar esse arquivo para poder rodar ali junto com o Node. E aí, simplesmente, eu posso fazer o meu comandinho Node, colocando ali Node, espaço, o nome do meu arquivo. Qual que é o nome do meu arquivo? Está bem aqui, ó, example.js. Então, vou dar example.js. Ao momento que eu fizer isso, de novo, usar o tab, eu vou conseguir completar. Se eu der um Enter, ele simplesmente vai rodar usando o Node, o meu primeiro código, a minha primeira sintaxe aqui do JavaScript normalmente, tá? Exatamente como a gente fez no exemplo lá, diretamente usando o terminal do Linux. Agora eu estou mostrando para vocês aqui já usando o nosso VS Code e usando o próprio terminal do VS Code para poder fazer isso, tá? Então assim, agora a gente tende a seguir por esse caminho de digitar os nossos códigos aqui e obviamente rodá-los usando aqui o nosso comandinho do Node e visualizar o que está acontecendo aqui embaixo do meu prompt de comando, beleza? Bom, é isso, galera, e até o próximo pit stop aí. Valeu!